E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí, tá bom, galera? Pro pessoal aí do canal do CVT. Pessoal, a gente vai revisar hoje o assunto que a gente abordou hoje na aula, tá? Ontem, perdão, dia 23 de maio, tá? A gente falou aí sobre condutores, né? Falando sobre bons condutores, maus condutores e semicondutores. Eu espero que o áudio esteja chegando bem para vocês, que a gente teve um probleminha aí no nosso último vídeo, a questão do áudio, tá, galera? Espero que o áudio tenha melhorado. Estou fazendo a gravação aqui pelo meu celular mesmo, para evitar algum bug, evitar algum delay. Ok, eu estou usando aqui também um tipo de áudio diferente. Tá, pessoal, então vamos lá. A gente viu aí na aula de hoje, né, que ele explica que a condutividade elétrica é o quê? É uma propriedade dos materiais que descreve a sua capacidade de transportar corrente elétrica. Ou seja, dependendo do material, ele pode ser um bom condutor, ele pode ser um mau condutor, ou ele pode ser, digamos que, um médio condutor, né? Se a gente for analisar nos extremos, né? Digamos assim. E um bom condutor, nós sabemos que é o quê? São materiais, né, que possuem propriedades elétricas. Ou seja, nós temos aí alguns exemplos do cobre. Nós podemos também exemplificar o ferro, que também são materiais bons condutores. Por que, pessoal, esses dois materiais são bons condutores? Por conta de ele ter, né, uma quantidade menor, né, de elétron na sua camada de valência. Então, quanto menor for a quantidade de elétron, melhor esse material é em conduzir eletricidade. Ou seja, mais fácil esse elétron vai fluir de um átomo para outro. Isso a gente já sabe, né? Já vimos nas aulas passadas. Mas é só para vocês relembrarem novamente, beleza? Então nós temos aqui o átomo, né, na nossa camada de valência. Nós temos o elétron livre, vou até botar EL, elétron livre. Então ele é um bom condutor porque ele tem na sua camada de valência apenas o átomo. A gente também tem exemplos do ferro, que ele contém 2 elétrons livres na sua camada de valência, tá? Ele é um bom condutor, mas não tão bom quanto o cobre, ok? Aqui na aula a gente viu que ele citou alguns exemplos, né? Observa que ele mostra aí o cobre, né, o primeiro, o alumínio também, pessoal, alumínio, o ferro, como já falei, e algumas ligas metálicas, que são materiais compostos de mais de um tipo de metal, né? Soluções aquosas do sulfato de cobre, ácido sulfúrico, etc. Água da torneira, água salgada, água ionizada, é isso? Ou seja, a água das piscinas, elas também conduzem eletricidade devido aos produtos que são adicionados à água, tá bom? Pessoal, a gente viu, né? A gente relembrou também na aula sobre as camadas de valência, né? Ou seja, nós temos no átomo o núcleo, que é composto por prótons e nêutrons, e nós temos ao redor os elétrons. Beleza? Que são aí as propriedades do átomo, só para a gente lembrar. O que são materiais mal condutores? Quando a gente fala de mal condutor, nós estamos falando de um material que não conduz com eficiência a eletricidade, né? A gente pode dar o nome desses materiais de materiais isolantes. A gente viu nas nossas experiências que a gente utilizou alguns materiais, né, para fazer aquela nossa experiência lá dos fios de alumínio, né, das lâminas, perdão, de alumínio, e com isso a gente obteve aí um resultado interessante. Então vocês viram, né, que nós utilizamos um tubo de PVC
né, um pedaço de cano. E esse cano a gente friccionou ele, né, num pedaço de lã. Para quê? Para que a gente pudesse transferir elétrons, tá, de um material para outro. E com isso fazer uma energização, né? Ou seja, criar aí uma diferença de potencial. O que é a diferença de potencial, pessoal? É quando a gente consegue retirar ou colocar mais elétron em um determinado corpo, né? E isso é o princípio da eletricidade. É quando você consegue transferir elétrons de um ponto a outro em um sentido único, ok? E ordenado. Então isso é chamado de eletricidade. Tá bom? Ficou bem claro, né? Vamos ver aqui o que é um semicondutor, pessoal. Bom, a gente falou sobre semicondutores também, pessoal. O que é um semicondutor? É um material que ele não é condutor, né? Ou seja, ele não é um bom condutor, que nem o cobre, que nem o ouro, que nem a prata, que nem o alumínio. E também ele não é totalmente isolante, como o plástico, o vidro, a lã, é isso? Então ele está no meio termo. Então ele cita dois exemplos, pessoal, bem interessantes. Deixa eu só mudar aqui o sentido aqui da folha. Ele fala dois materiais bem interessantes, que é o silício, né, que é um dos materiais semicondutores. E ele fala também de outro material que a gente também mencionou lá na aula, tá bom, pessoal? Mas vamos falar aqui do silício. O que é o silício, pessoal? O silício, ele é um material que ele é chamado semicondutor por conta da sua estrutura atômica, tá? Eu vou ver se eu pego aqui o desenhozinho lá da aula que a gente estava falando. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só. A estrutura atômica do silício, pessoal, é diferente dos outros materiais. Observe com a estrutura atômica que é totalmente organizada. Diferente dos átomos de ferro, os átomos de silício, eles se distribuem de forma completamente ordenada, como se fosse uma malha. E isso faz com que, pessoal, a passagem dos elétrons, que são esses aqui, ó, chamados de elétrons livres, eles fluam com mais dificuldade, ou seja, ele tem menos abertura para que eles possam fluir, para que eles possam sair de um lugar, de um átomo e percorrer a outro átomo, certo? Então isso que faz com que o átomo de silício ele tenha essas propriedades de semicondutor, ou seja, ele deixa o elétron fluir, mas de uma forma bem ordenada. É como se fosse ali, pessoal, a gente vai entrar mais na frente, como se fosse uma resistência, podemos dizer assim. Ele tem uma certa resistência para que o elétron, na verdade, fluam, né, com um pouco de dificuldade. Então ele flui de forma ordenada. Observe que esses elétrons aqui, eles estão todos dispostos, grudadinho no outro, de forma ordenada. Eu tenho aqui, ó, um pequeno quadrado aqui, outro aqui, outro aqui. Então é como se fosse uma malha, a qual esses elétrons eles circulam aqui, mas eles fluem de uma forma mais, como eu posso dizer, de uma forma mais ordenada, né? Aí seria uma boa colocação. Então é isso aí, pessoal, para a gente tirar a dúvida. O outro material que a gente pode falar também é o germânio, que tem propriedades bem parecidas com o silício, beleza? Então, espero que esteja um pouquinho claro para vocês, né? Esse aqui é o assunto que a gente vai revisar para a nossa atividade. Falamos também, pessoal, né? Só para a gente finalizar, os nossos computadores, né? Hoje em dia, os circuitos integrados são todos à base de silício. Todos os circuitos integrados, chips, né? Todo o material que fica impresso no circuito elétrico, né? A grande maioria são todos feitos à base de silício, que são as propriedades básicas para o funcionamento do computador. Ok, pessoal? Bom, pessoal, para a gente entender, para a gente finalizar a nossa aula, tá bom? Vamos citar um exemplo assim, bem prático, tá? Bem simples, sobre os átomos
3, 2, 1. Pessoal, para a gente finalizar aqui o vídeo, eu vou trazer aqui um exemplo bem simples, mas bem dinâmico, tá? Para que vocês finalizem o entendimento sobre os átomos, tá bom? E sobre, particularmente, né, falando sobre os elétrons. Beleza? Então vamos supor, pessoal, que aqui eu tenho 3 átomos. Eu tenho 3 átomos de cobre, ok? Então, isso aqui representa, certo? O átomo, ou seja, o núcleo, né, em si, com prótons e nêutrons, e aqui nós temos os elétrons. Esse elétron aqui, pessoal, é o elétron da camada de valência. Vamos imaginar que seja assim. Então o que acontece? Na natureza, como tudo que a natureza faz, ela traz de uma forma equilibrada, então aqui os átomos, eles estão assim, ó, circulando normalmente, esse átomo ele vem para cá, esse daqui ele vem para cá, esse aqui ele dá uma circuladinha aqui também e desce para cá, e automaticamente esse já vem para cá. Ou seja, eles estão mudando de posição constantemente. Esse aqui ele vai vir para cá também. Então eles estão aqui circulando e mudando. Ou seja, cada átomo, cada elétron, ele está andando de um átomo para outro. Ou seja, eles estão ali tranquilão, se divertindo, tal, entendeu? Então isso acontece de forma natural. Esses átomos estão girando em torno do seu núcleo. Aí ele passa para cá. Esse aqui que estava girando aqui, ele passa para cá. Esse que estava girando aqui, ele passa para cá. Esse estava girando aqui, passa para cá. E com isso, eles trazem aí um loop infinito. Ou seja, eles estão lá tranquilão, brincando, de boa. Mas aí acontece o que, pessoal? Quando... Pô, volta para cá, seu núcleo. Então, o que acontece? Quando aplicamos uma força, certo? Uma corrente... Quando aplicamos uma força elétrica, tá? Nesses átomos, ocorre o que, pessoal? Ocorre um direcionamento desses elétrons para um único sentido, dependendo do sentido da corrente. É isso que a gente vai falar nas próximas aulas, o sentido da corrente. Então, quando nós aplicamos uma força, esses elétrons, eles fluem em um sentido, certo? Em um sentido único. Por exemplo, vamos entender aqui. Eles estão aqui tranquilão, girando aqui, como já falei. Aí esse aqui ele passa para lá. Aí esse aqui, opa, bora. Esse aqui passa para cá. Mas quando aplicamos uma força, o que ocorre, pessoal? Vamos imaginar que isso aqui seja um loop. Eu vou colocar aqui esses 3 para a gente entender melhor. Supomos que aqui nós tenhamos um circuito fechado. Observem que aqui eu tenho o elétron livre ao lado de cada átomo. Mas a partir do momento que eu aplico uma força, digamos, eu aplico uma força nesse sentido, o que ocorre? Esse elétron que está girando aqui, ele vai passar para cá. Esse elétron que estava aqui, ele vai passar para cá. Este elétron que estava aqui, ele passa para cá. E com isso ele passa para cá novamente. E com isso ele passa para cá, ocupando o lugar desse. E esse aqui, ele também vai passar para cá no sentido da corrente, ok? Então o que acontece? Ele vai ficar sempre percorrendo um caminho ordenado. Quem vai ordenar esse caminho é o que nós chamamos de sentido da corrente. É a força que a gente vai aplicar sobre ele. A gente viu, né, esse experimento prático lá naquele vídeo, né, onde vocês apresentaram aquelas 2 experiências, principalmente sobre o motor eletromagnético. Né? Nós temos ali um sentido da corrente, né, que é conduzida por conta de um ímã, a qual nós aplicamos uma corrente elétrica e formamos um eletroímã, que aí formamos um motor eletromagnético, ok? Então nada mais é isso. Nós aplicamos a corrente, a força, né? E ele vai mudando a posição de acordo com o sentido da corrente, ok? Ele vem para cá, depois se vem para cá, ocupando espaço, e aí sucessivamente, ok? Quando nós pararmos de aplicar essa força,
ou seja, quando cancelarmos a aplicação dessa força, ou seja, quando nós desligarmos, né, essa corrente elétrica, vai ocorrer novamente que os átomos, né, vão ficar com seus elétrons circulando novamente de forma desordenada, né? Então, isso acontece apenas quando aplicamos uma força elétrica, é isso, nesses átomos, né? No caso, no átomo de cobre. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Foi uma breve explicação. Vamos falar na próxima aula, pessoal, sobre DDP, tá bom? A gente vai explicar um pouquinho sobre o sentido da corrente, que vai ser a próxima aula que a gente iniciou ontem. A gente vai trazer algumas explicações e iremos continuar na próxima aula. Beleza, galera? Um forte abraço aí, espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar trazendo novos vídeos nas próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima. Fui!